Boa tarde, amigos. Estou finalizando a pedra 5000 na faca Milinox de um amigo que eu restaurei o cabo. Já trabalhei a lâmina, tirei os riscos principais. Comecei na pedra 120, 320, passei para a pedra 500, 1000, 500, 600, 1000, 2000, agora 5000 e depois a gente vai finalizar, não sei se vai precisar, para dar o polimento, finalizar na 10.000. E aí a madeira de balsa com emulsão diamantada de 1 micron, que o Alexandre enviou. Estou usando pela primeira vez essa base, né? Essa base eu na verdade recomendo para quem tem já firmeza de pulso, né? Porque você precisa manter a angulação e isso é muito importante, né? Eu normalmente uso um angulador que eu fiz, depois eu vou fazer um review para vocês, né? Onde você precisa manter apenas a faca, a passada reta. Então você manter o pulso reto é muito mais fácil do que você inclinar corretamente. Eu uso o método de passadas iguais para os dois lados. Então, até que eu vejo a primeira rebarba que todo mundo escuta falar, a partir do momento que eu sinto rebarba dos dois lados, né, que eu trabalhei rebarba dos dois lados, para poder finalizar, eu faço a fiação decrescente, né, um número de passadas de 100 de cada lado, depois 50 de cada lado, e assim eu vou indo. Então, aqui eu estou na fase de 20, né, de cada lado. Então, para manter o padrão de riscamento, porque quando nós fizemos esse movimento aqui de ida e volta, ele facilita, você conta como duas passadas do mesmo lado. Então, se você fizer 100 vezes assim, são equivalente a 200 passadas no lado. Ocorre que quando chega próximo por exemplo, que eu finalizei 20 vezes desse lado, significa que eu fiz 40. Então, as 20 vezes que eu vou fazer a partir daí, então, que é o caso aqui, né? Eu estava na 10ª. Então, 11ª, 12ª. Quando a gente fala seca um pouquinho, isso aqui é o slurry, ou laminha. Depois eu também vou fazer, como o Alexandre já fez, um review que a gente usa essa pedra, é uma pedra, é a Nagura da King. Essa é sintética, não é natural. Ela serve para justamente fazer essa laminha, que as pedras acima de granulação 1000, a própria King recomenda que se use. Essa aqui veio com a King que eu adquiri 4000, isso há pelo menos 5 anos atrás eu tenho. Então, 11ª, 12ª, eu falei, e a gente não pode perder o 12ª, e assim vai. Veja que o sentido é de cortar a faca. E eu estou mantendo por conta do treino, da memória muscular. 18, 19, 20. Então eu fiz 20 desse lado, 20 do outro lado. Agora eu passo, como eu uso as duas mãos, tem muita gente que usa assim e depois faz ao contrário. Eu prefiro usar as duas mãos, a direita e a esquerda, é uma questão de treino, né? É uma preferência minha. Eu acho que melhora a habilidade de corte, melhora toda a questão da fiação que a gente já falou e vai repetir, que é a questão do ângulo igual dos dois lados. Então agora eu vou para 10 vezes, tá? Então eu acertei, eu sei o ângulo que está aqui, tá? Pode ver que eu discorro mesmo, não tem diferença de angulação. Então vamos para as 10 vezes. No sentido de cortar a faca sem peso algum, porque eu estou trabalhando uma pedra 5000. Aqui essa pedra tem a função de polir o fio. Eu quero aqui um fio polido. Por que eu estou indo até a 5000? Porque esse uso aqui é para carnes mais macias. E aqui no Paraná, a tradição da carne, ela não cria o brisket, aquela
aquela crosta na carne que muitas vezes a faca muito polida dificulta o corte, né? Então, por isso que eu estou indo até a 5.000, não sei se eu vou até a 10.000. Pode ver que o sentido é o mesmo, é o corte da pedra. E sem peso. Vejam que no final, para fazer a ponta, a gente faz a curvatura, que é uma curvatura bem leve. Então é a última passada das 10, certo? O que eu faço? 10 seria 5? Seria 5. Então vamos lá. Cinco para o outro lado. Paulo, é necessário molhar? Sempre, tá? Ela tem o slurry em cima, mas ela trabalha úmida. Essa é uma pedra que trabalha úmida. Cinco. Então vamos para 3. Porque esta questão eu já explico para vocês. 3. 2. Vejam o risco que ela faz e eu não estou aplicando força, tá? E 1. Então essa levantadinha no final, ela trabalha a ponta por inteiro. Por que isso, pessoal? Vou explicar para vocês. A faca tem um padrão de riscamento. Quando o cuteleiro faz a faca, ele usa lixa de cinta e ela corre neste sentido. Se vocês olharem numa lupa, uma faca industrial, vocês vão ver que o sentido da pedra, do riscamento do fio, está assim. Como nós trabalhamos com a pedra assim, tem muita gente que trabalha puxando e tem muita gente que trabalha na afiação assim, eu faço a afiação quando eu começo a trabalhar na pedra no vai e vem. Mas as últimas passadas eu dou o padrão de riscamento reto. Eu entendo que ele ele torna a habilidade de corte do fio, isso quem ensinou e possivelmente deve estar assistindo é o nosso Hélio Cabral Júnior, que é da onde eu tirei, posso dizer, 90% das minhas lições. Pelo conhecimento técnico que ele tem das pedras, do bonde que faz parte das pedras, da granulação, é uma explicação muito técnica, ele não aceita ser chamado de mestre, mas é o meu mestre. Então vejam, ela está com uma habilidade de corte fenomenal, mas querendo ou não, por mais que você mantenha os números iguais, a gente tem a necessidade de usar ou uma tábua dura ou uma rolha. Para quê? Para tirar a rebarba e acertar, retirar o restante de rebarba que tem e acertar o fio. Então se passa 3 vezes, tá? Eu uso a rolha normal. Pode ver que fica a marca preta, essa marca preta que fica na rolha é o aço, é a rebarba. Ok? Em breve estaremos na minha oficina, acho que até agosto no máximo. E aí vai ser um lugar melhor para filmagem. Então daqui eu vou definir agora se eu vou para a pedra 10.000 ou se eu já consigo, ela já tem um brilho, vejam que o fio já tem um espelhamento, né? Mas eu ainda tenho a madeira balsa com emulsão diamantada de 1 micron. Eu tenho o strop de couro duro com emulsão diamantada de 1,5 micron. E eu tenho o strop com a pasta jacaré verde, né? Muito utilizada pela maior parte dos cuteleiros. Então eu estou usando aqui essa base que o Alexandre me encaminhou. E vou usar no strop a base também de aço, né? É uma base que ele patenteou. Na verdade, ele comprou essa patente como ele mesmo informa, né? Ele comprou essa patente de um outro profissional da afiação.
Eu sou ainda da antiga, esse aqui é uma fabricação minha, né, um strop de couro. E esse aqui também é adquirido do Alexandre num evento de cutelaria aqui no sul, aqui no Paraná, né, no Curitiba Knife Show. É funcional, é bom. Para facas, a única coisa que a gente não utiliza é o strop antigo, que eu depois venho a falar para vocês e já está na minha apostila, que em breve vai ser lançada no e-commerce e na página. Ok, amigos? Então depois nós voltamos com o trabalho no strop, ok? Obrigado.